Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa lindeza em forma de bolsa. Ela é toda feita no sintético, o material é o Prada na cor pink. Olha só, fiz a alça também com o mesmo material, com regulagem essa alça de ombro e alça de mão. Dentro também eu fiz um bolsinho simples, ó, porque eu quero frisar para vocês que essa bolsa eu vou dar dica para colocar o Vivo. E a máquina que eu uso é a minha máquina doméstica. Quem me segue aqui no canal há mais tempo já sabe que eu uso a máquina doméstica. Vou dar dica também desse matelacê aí que ficou maravilhoso. Ó, uma bolsinha linda, fácil de fazer, mas tem alguns truquezinhos que eu tenho que passar para vocês com calma. Então fica no vídeo até o final para não perder nenhuma dica. Esse tamanho também ficou ótimo, ó, a regulagem também. Então, pessoal, se já gostou, não se esquece, se inscreve no canal para não perder nenhuma aula de costura criativa que eu coloco por aqui. São sempre aulas inéditas, aulas de fácil e vento, você não pode ficar de fora. Aproveita e me segue também lá no Instagram, porque lá também tem novidade em primeira mão. Bora para a aula. Vamos começar pela alça. Eu cortei no meu material mesmo, ó, 11 por 1,40, que é a largura total do material sintético que eu tenho. O meu regulador é de 3, então por isso eu cortei 11 e não 12. Por quê? Porque senão ele, quando a gente vai passar no regulador, ele fica agarrando. Então eu coloco 1 centímetro a menos. Fiz uma listinha de lápis mesmo ali, ó, para marcar o meio. E fui colocando um grampinho ali, todo para fechar bem certinho, ó. E vou passar uma costura ali para fechar e outra paralela a ela. Vou usar o meu pé calcador normal. Bem, comecei com o normal, mas só que ele tava agarrando muito, mesmo passando hidratante, tava agarrando muito. Aí depois vocês vão ver que eu vou trocar pelo pezinho de Teflon. Como vocês conseguem ver, não tem jeito, né? Eu tentei passar hidratante, mas não tava ajudando não. E eu tinha também, eu tenho, né, o pezinho de Teflon, é melhor usar. Aí eu vou mostrar aí como é que ele é. Aí, ó, eu tenho esse pezinho aí que ele encaixa na máquina. Eu só tiro o outro encaixe, ó, e coloco ele normal. Ele é lisinho assim. Aí ele realmente ajuda, gente. Ele realmente ajuda. Ó, na primeira ficou assim, mas na outra costura ele ajudou muito mais. Aí é só encaixar ele ali na máquina já. E vocês vão ver que nem precisa ficar ajudando o material na hora de passar na máquina. Olha aí. As duas costuras passadas, ó, a alça já ficou pronta dessa forma aí, ó, que bonito que ficou. Agora eu já vou só encaixar o regulador aí, só para não esquecer depois. Mas eu vou só passar, ó, pela hastezinha do meio e vocês vão ver que dá muita diferença se deixar 1 centímetro a menos, fazer a dobra normal. Ó, como é que ele corre certinho, sem ficar agarrando no sintético. Olha aí, ó, bem bonito assim. Já vou deixar ele aí reservado. Agora eu separei um retângulo do meu material, mais ou menos 22 por 30. Peguei uma espuminha, ó, de meio centímetro, que eu tô usando aí para fazer o matelacê, para ele ficar aquele matelacê fofinho. E um TNT bem fininho para ele não agarrar na máquina. Vou fazer assim, ó. Tá tudo um pouquinho maior do que o meu material principal, porque eu vou fazer o matelacê nele, ele tende a diminuir. Então vou ajeitar ele aí certinho e vou fazer o meu matelacê com a fita crepe. Quem já me acompanha aqui também sabe que eu adoro essa fita crepe para fazer matelacê, porque eu não preciso riscar o material e é mais barato e é mais fácil de fazer, bem mais fácil. Aí, ó, como ele estava muito pequenininho, eu colei mais uma fitinha. E aí já para fixar, eu começo do meio para as extremidades. Por isso que eu já tô fixando ele aí, a minha fita no meio. Tento ver aí, ó, quanto mais ou menos vai ficar. Acho que ficou 3,5 centímetros a minha fita. Aí, ó, já deixa ela aí para fazer aquelas costuras quase em cima, né? Da fitinha aí, só para seguir, porque a fita fica reta, né? Aí passa uma costura aí e aí. Vou levar vocês para a máquina pra vocês verem melhor. Aí, galera, eu tô usando a agulha número 18,
A linha é a linha de poliamida 60 em cima, porque é sintético. E na linha da bobina é uma linha de poliéster normal. A linha que a gente costura normal. Só a de cima que eu tô usando a minha linha de poliamida. Passei as duas costuras de um lado, ó. As duas costuras, agora eu vou trocar o sentido para ela ficar firmezinha também na outra diagonal. Forma o balãozinho certinho, ó. Agora é só descolar e colar e costurar com calma. Eu adianto, né, para ficar mais dinâmico no vídeo, mas eu deixo aí nas imagens para vocês acompanharem. Agora, ó, eu vou costurar no outro sentido. Prontinho, ó, já fixei as duas quinas, né, como vamos dizer assim. E agora sim, eu vou ir seguindo com as costuras agora, ó, para as extremidades, porque agora já tá tudo firme no meu Gente, fugiu na espuma, porque vocês viram que eu não usei cola, não usei nada. E mesmo assim deu certo. Então, por isso que eu tenho que fazer das extremidades, do meio para as extremidades. Do meio para as extremidades. Aí agora eu vou deixar aí no vídeo para vocês irem acompanhando. Olha que maravilhoso que ficou esse matelassê depois de pronto. Olha que lindo que ficou. Sem precisar apagar nada, riscar nada. Olha isso, não gruda porque do TNT fininho na máquina. E o que acontece? Eu fiz um molde. Fiz o corpo da bolsa que ela mede 20 por 26. E arredondadinho com um conezinho de linha simples mesmo. Só para fazer a curvinha na hora de passar ao vivo. Aí eu vou encaixar ele aí, ó. Tá vendo como é que já ficou quase na medida. Por isso que eu cortei um pouquinho maior. Eu só fiz o molde para facilitar, tá? Mas é tudo medida. E o arredondado, como eu falei, é o cone de linha. Eu vou fazer uma risca aí com a caneta, mas bem fraquinha, porque eu morro de medo de manchar. Já pensou, depois de uma telacê lindo desse daí, manchar o sintético? Tô passando ela bem fraquinha aí, para passar a costura por cima desse meu molde que eu acabei de fazer. É só um papelzinho mais duro que eu fiz a medida de 20 por 26. Olha, tá vendo? Ó, tá bem fraquinha a caneta. Ó. Agora eu vou passar a costura e já vou retirar os excessos. Ó, passei a costura, ó. Vou retirar já esses excessos que ficou. Não apareceu, mas eu já passei a costura por cima da minha risca de caneta. Tô só tirando os excessos agora. Ó, para fazer já a forma do primeiro espelho. Tira com calma. Não ficou grosso para passar na máquina nem nada, porque é espuma, né, gente? Então não dá problema não. E lembra de usar a agulha com o número indicado. Prontinho, ó. Já fiz o primeiro espelho. Peguei agora, ó, dois tecidos, um para fazer aquele bolsinho interno e o outro também um pouquinho maior do que o meu espelho principal, do que o meu molde, para fazer o forrinho, ó. O forro, vou fazer assim, ó, avesso com avesso. Avesso com avesso, passar uma costurinha nessa beiradinha. E esse aí é o bolsinho interno, que ele tem 29 por 30,5, dobrado, tecidinho dobrado, ó. E vou fazer um pespontinho lá no topo dele, pra gente formar o bolso interno. Primeiro, ó, vou fazer o pespontinho. Depois eu ajeito o ponto da máquina, ó, que ele acabou franzindo aí, ó, mas não era pra franzir. E agora eu vou passar o meu forrinho bem na beiradinha. Eu não alfinetei nem nada, porque senão eu ia furar. E não coloquei grampinho, porque o meu forro tá maior. Mas mesmo assim, ó, eu vou acompanhando com a mão. E a outra mão eu vou ajeitando o meu forro para ele não ficar enrugado, ó. Toda hora eu vou ajeitando. E vocês vão ver no final que ele não vai ficar enrugado.
É só ir ajeitando e tá vendo que tá bem devagarzinho. Eu tô bem devagarzinho na máquina. Ó, com bastante calma, vai ajeitando e vai fazendo essa parte aí, ó. Pontinho bem no 3,5 ou no 4 na máquina. E vai passando e ajeitando. Passando e ajeitando. Olha aí, ó, tá vendo? Não ficou enrugado nem nada. Tô tirando agora os excessos de linha e vou tirar agora os excessos nas laterais. Depois de tirar os excessos é que eu vou ajeitar pra gente colocar o bolsinho interno. Vou ajeitar ele aí pra vocês verem como que eu vou colocar ele. Ó, já tirei certinho, tirei os excessos de linha. Agora é só encaixar, ó, ele lá na base mesmo e vão passar uma costura, ó, pelo lado de fora, pelo lado do material pra gente ver. Passei a costura aí, ó. Já tirei o excesso também, ele tá maior nas laterais. E agora a gente vai partir pro vivo. O vivo, eu vou usar... Eu tenho esse pezinho de vivo aí, tá vendo? Que eu comprei de Teflon, ele tem uma entradinha pro vivo. Mas eu não me adaptei. Esse aí é muito difícil de passar. O que eu passo? O meu pezinho de zíper. Aquele pezinho que já veio na minha máquina, ó. Ele já veio na máquina e eu uso ele para colocar o vivo. Aí, ó, ele é o pequenininho. O próprio da máquina mesmo. Vou passar com ele, não vou passar com o pezinho de Teflon que eu comprei. Peguei um pedacinho do mesmo material pra gente fazer o acabamento do vivo. Tô só alinhando pra deixar ele bem retinho aí, ó. Vou medir o meio, ó, pra ele fazer o acabamento. Vou medir o meio e vou encaixar ele no meio aí do espelho. Na parte de baixo, né? Pra gente fazer essa marcação pra colocar o acabamento do vivo, pra fazer o acabamento pro vivo. Passei a costurinha bem na beiradinha, ó, encaixando meio com meio. E agora eu vou pegar o vivo para encaixar também. A parte mais fininha do vivo é onde a gente vai passar a costura, ó. Tá vendo? Essa parte aí tem uma que é mais gordinha e outra não. Aí eu já vou encaixar ela aí pra fazer bem nesse meio aí, pra gente fazer esse acabamento. Eu tava com a outra ponta. Quero usar essa outra ponta aí. Aí eu vou deixar como é que... pra vocês verem a posição que fica na máquina, né? É só você ir ajeitando com a mão. E nessa parte aí também tem que passar hidratante. Porque senão ele vai grudar e você vai falar que tá difícil e que sua máquina não passa. Mas não é. É porque precisa do hidratante, lembra? Porque o nosso pezinho não é de Teflon também. Então vamos ajudar a nossa máquina. E bora lá. E pode confiar, gente. Essa parte aí você vai passar a costura bem na beiradinha. E outra. Essa é a parte mais fácil. Essa parte não é difícil. Não falar encaixar ao vivo é difícil, não. Essa primeira parte aí é fácil, não tem nada aí, só tem só o material e o vivo. O outro é que tem mais dica, que tem mais posição para você colocar. Agora aí, ó, é só você ir encaixando com a mão e a outra. Assim, ó. Bem devagarzinho. Vou só adiantar um pouquinho essa parte aí, ó. Mas mesmo assim eu vou deixar lá no vídeo para vocês verem como é que é, ó. À medida que eu vou passando mais hidratante para ele ir escorregando até o final, ó. E vou dando uma atenção e vou colocando mais. Quando chega no final é só cortar bem rentezinho, passo a primeira costura, arremato, viro de novo, passo hidratante, ó, e puxo o material para fazer a última costura. Ó, então esse espelho de trás, ó, já ficou pronto. E eu já fiz a mesma coisa, porque é o mesmo matelacê, a mesma coisa. E coloquei minha etiqueta e já fiz o espelho da frente. Então já estou com os dois espelhos prontos. A gente vai fazer o canal do zíper agora. O canal do zíper, eu vou partir ele com um lado mais grosso e outro lado mais fino. Porque o mais grosso é onde eu quero colocar a alça de mão. Então eu vou aí recortar 4 por 41 e 8 por 41. O meu folho total ele tem 12, tá? 12 centímetros. Então, vou cortar esse lado fino aí e esse lado mais grossinho, que é onde eu vou encaixar a alça de mão. Esse lado aí do fole, eu não vou colocar nenhum estruturador. Vai ser só o meu material sintético
E o forro que eu tô usando tricoline 100% algodão. Então eu não vou colocar estruturador nem nada. Porque a gente já tá colocando vivo, já tá colocando mais coisas. Senão também ficar muito volume. Vocês viram que não foi tão necessário assim. Gente, de zíper eu tô cortando mais ou menos 50 centímetros. Pra ele sobrar dos dois lados. Olha lá, ó, tem 50 centímetros. Então, ó, pra gente colocar o zíper é da mesma forma. Direito com o direito do material, eu vou só ajeitando ali. O meu forro eu não cortei, que eu vou cortar depois. Depois que eu vou cortar. E vou passar a costura aí, depois desvira e rebate. Normal, tranquilinho. Show de bola. E eu tô com meu pezinho de teflon agora que eu já troquei. Que eu também não gosto de colocar zíper com pé de zíper pra mim. Eu também não consegui me adaptar. Acredita nisso? Aí nesse aí eu tô usando o pezinho de teflon. Porque é no sintético. E aí, como eu tô usando o pezinho de teflon aí, nessa parte, eu não preciso passar o hidratante. Porque aí desliza bem certinho o pezinho de teflon. Vou aproveitar também depois de pespontar, já vou passar a costura embaixo e nas laterais para tirar esse excesso do forro para mim usar ele do outro lado. Primeira parte pronta, que é a parte mais fininha que eu fiz primeiro. Agora eu vou colocar o forro para cima, que eu já tirei o excesso, né? Vou colocar o forro virado com o direito para cima. Vou colocar o meu zíper também, que eu acabei de fazer, também já virado para cima. E o meu material principal, que é o meu sintético, eu vou alinhar ele ali nas laterais, ó, porque o meu forro tá maior. Então tem que alinhar as laterais. E também a mesma forma, passar uma costura, depois desvira e rebate. Feito o pesponto no principal, agora eu vou colocar os dois cursores entrando um de cada lado. Tô usando aí o cursorzinho dourado para dar aquele charme total. Vou colocar um de um lado e o outro de outro para ficar com dois cursores, na verdade, né? Nessa parte aí. Prontinho. Agora eu já fiz a primeira parte da alça de mão para adiantar. E eu vou trazer agora essa outra parte do outro lado para vocês verem como que eu fiz para colocar esse quadrinho aí para dar um charme no nosso folho. Peguei aí, ó, a minha alça. Como já tá preso de um lado, eu já tenho que deixar encaixado lá dentro o meu outro quadro. A emendinha virado para baixo mesmo. Vou medir o meio, ó, do meu fole. Ó como é que eu medi o meio, ó. Só dobrando assim até chegar lá no zíper. Já marquei o meio. Aí eu vou passar uma costura. Segurando ali, ó, na pontinha. Vou passar uma costura bem ali, ó. Vou encaixar ele ali, ó. E vou passar uma costura com um retrocesso só. Bem rapidinho. Depois eu vou subir 10 centímetros aí, ó. E fazer outra costura. Pra essa minha alça de mão ficar ali, ó, já com acabamento. Depois eu puxo a minha argolinha. Mas aí eu vou fazendo aos poucos pra vocês entenderem melhor. Ó, lembrando que o meu forro tá pra cima. Eu ainda não costurei o meu forro. Não costurei o forro dessa parte mais larga. Passei a costura, ó. Agora eu vou marcar ali 10 centímetros para passar outra costurinha exatamente em cima da alça. Ó, vocês estão vendo que o forro tá para trás. Tá vendo que ele tá sobrando lá do outro lado? É porque eu tô costurando somente no sintético. Eu marquei ali 10 centímetros. Eu vou fazer um risquinho com um lápis bem fininho para sair depois. E vou marcar aí, ó, 10 centímetros, ó. Presta atenção. Presta atenção. Ai, gente. E vou passar a costura aí em cima dessa minha marcação. Lembra de puxar bem a linha, viu? Antes e depois que você começar a costurar. Porque esse arremate tem que ser feito para baixo. Depois eu vou dar outra dica. Passei a costura, ó.
Sim, puxei bem, tá vendo? Deixa essas linhas aí mesmo. Agora eu vou puxar o meu quadrinho, ó. E vou passar outra costura aí na frente do quadrinho aí. Mais ou menos 1,5 cm. Costura passada aí também, o quadrinho já tá preso, ó. E agora, dessa última costura que a gente fez pra frente, eu vou marcar mais 3 centímetros. Pra essa alça ficar com um tamanho de mão bom. Porque ela tava ficando muito comprida. Vou passar aí também a costura, ó. E aí já vai ficar certinha essa alça. Pega a dica agora, ó. Essas linhas que a gente deixou pra cima, ó. Essas linhas que a gente deixou sem arremate, nós vamos passar ela na agulha e vamos colocá-la pra baixo. Vou colocar todas elas e vou amarrar todas na parte do avesso. Vamos fazer um nozinho. Ó, já puxei algumas, ó. E agora eu tô mostrando essa última aí pra vocês. Puxo também a linha que ficou pra trás, ó. Puxo do direito, puxo ela lá pra baixo. Eu acho mais fácil assim com a agulha. Ó, agora eu faço o nozinho aí atrás. E depois eu vou passar o isqueiro. Pra queimar essa pontinha de linha, porque a linha, como ela é de poliamida, ela vai acabando desfazendo o nó. Quando a gente queima, ó, tá vendo? Eu fiz de todos os outros. Pra ficar bem bonito e bem certinho lá na frente. Agora sim, a alça de mão posicionada, eu levei para a máquina de novo agora para fechar o forro dessa parte aí do zíper, ó. Agora é só passar uma costurinha na beiradinha e nas laterais também. Canal do zíper pronto, ó, com todas as nossas costuras, ó, todas embutidas. Para fazer o tirantezinho para a gente encaixar a alça de ombro, eu peguei o mesmo material sintético de 3x11, porque o outro quadro também é de 3x11. Vou fazer aquela dobrinha marota assim, ó, de meio, igual a gente fez na alça, e vou passar duas costuras aí. Voltei para colocar os grampinhos, porque só dobrando ele não estava segurando. Aí é só colocar os grampinhos para continuar e fazer bem retinho, para não ficar um lado mais grosso do que o outro. E já tá prontinha essa parte. Só dobrar no meio ali, ó, porque já vai servir para os dois. Vou recortar, ó. A tesoura na minha frente, eu fui procurar outra. Vocês nem me avisaram que a tesoura tava aí. Vou botar agora o quadrinho, um quadrinho em cada uma. E vou colocar o grampinho só para prender. Ó, o suporte para alça também, já passei a costura, ó. Já tá posicionado todos nos seus lugares, nos seus devidos lugares. Agora a gente já vai encaixar a alça de ombro, a alça grande, ó. Já vamos fazer aquele encaixezinho. Vou pegar minha alça, ó. Lembra de verificar se ela não tá torcida, hein? Vou assim, ó. De fora para dentro. E eu ia fazer duas dobras assim, ó. Só que tava extremamente grosso, porque lembrando que isso aí já tá quase um viés, ficou muito grosso. Muito grosso. Como ele não desfia, eu vou passar uma costura e vou mostrar pra vocês como é que eu passei. Tá vendo? Eu fiz uma dobra só. Só que aí eu fiz um quadrinho, ó, de costura. Tá vendo, ó, como é que ele ficou? Eu não fiz duas dobras, não. Agora a outra parte, ó, é só passar lá pelo outro lado e passar por dentro do regulador de novo e fazer a mesma costura. Tá vendo que eu fui de fora para dentro de novo? Para o acabamento ficar para dentro. Vou encaixar ele aí nesse meio aí, ó. E vou fazer também uma dobra só. Não vou fazer as duas dobras para não dar muito volume.
Tudo costuradinho. Agora eu botei a fita assim, ó, nas minhas alças, para elas não atrapalharem na hora que a gente for encaixar o fole na bolsa, ó. Tudo bem certinho aí. E coloquei as duas fitas crepe dos dois lados, para ficar bem legal assim, ó, e não atrapalhar. Peguei o meu fole de baixo, ó. Lembrando que as medidas estão na descrição do vídeo. Vou encaixar bem certinho porque tá bem alinhadinho, hein? E vou passar a costura com um pé de máquina, ó. Passei com um pé de máquina de um lado. Agora que eu vou sobrepor o forro ali, ó. O forro, ele é direito com direito, ó. E vou passar a costura em cima da mesma costura que eu já tinha feito antes. Depois de fazer a costura, é só rebater. Agora também com um pé de máquina ali que vai ficar tudo embutido. Aquele restinho de alça, aquelas primeiras costuras que a gente fez para fixar as nossas alças e alça de mão, já vai ficar embutido aí nessa parte. Do outro lado, eu fiz a marcação de 1 centímetro, ó, para encaixar ali, ó, direito com direito. Para ficar do mesmo jeito do lado que a gente já costurou, eu fiz uma linha aí de 1 centímetro para me costurar exatamente em cima dessa linha. Então, como do outro lado, primeiro a gente costura o material principal, que é o nosso sintético, e depois é que eu venho com o forro, tá? Para passar duas costuras para ela ficar firme. Só lembrando que o forro é direito com direito. Tô adiantando essa parte aí para ficar mais dinâmico. Depois de passar da costura, é só desvirar e fazer com calma o pesponto também, ó, porque vai ter mais volume agora, ó. Agora é só passar a costura aí de pesponto também de um pé de máquina aí nessa parte. E eu vou aproveitar e vou juntar logo o forro com o material principal nas laterais. Costura também bem na beiradinha. Vou passar bem rapidinho essa parte aí, ó, que eu tô só tirando já os excessos e eu vou fazer já o acabamento com o viés. Peguei aí o meu viés, ó, do largo mesmo e vou medir os meios aí nessa parte aí do fole. Vou medir os meios tanto em cima quanto embaixo, marcando pelas costuras. Vou dar um piquezinho aí bem pequenininho, porque todas as minhas costuras tá bem na beiradinha, ó. Chegou a voar um pouco de material aí, mas tá todo mundo bem, não feriu ninguém. Ó, junto ali costura com costura, junto bem e dou um piquezinho. Na parte de baixo também. Depois eu vou pegar o viés, vou abrir ele e bem na abinha que eu vou fazer a costura. Lembra que eu gosto de fazer o acabamento na parte de cima, a parte que tem um zíper. Porque aí o acabamento fica melhor e você não vê aquela emenda assim que abre a bolsa, lá no fundo. Por isso que eu faço todos os acabamentos na parte de cima, do zíper. Prontinho, ó, já passei o viés em toda a parte. Passei nessa hora porque depois vai ficar mais difícil de passar e eu quero bem justinho o meu viés. Peguei meu espelho da frente agora, vou marcar os meios na parte de cima e embaixo. Na verdade, ele já tá marcado na parte de baixo porque é a emenda que a gente colocou. Aí, tá vendo? Eu não quero furar muito, não. Porque já tá feitinho. Vou só encaixar direito com direito aí do fole com os espelhos. Vou grampear tudinho. Vou colocar grampo em toda a volta. E já mostro pra vocês como é que eu coloco o grampinho. Sempre encaixando, primeiro eu encaixo os piques que eu dei e depois eu vou a toda a volta, ó. Dessa forma. Já passei o grampinho, ó, o fole tá bem certinho. E agora a gente vai pra máquina. Nessa hora eu tô com o pé de zíper de novo. Eu troquei o meu pé calcador porque é o fechamento e eu estou passando para encaixar o vivo de novo. Vai amassando aí com calma e vai colocando com o pé de zíper, tá? Essa costura é feita com o pezinho de zíper. Se você se adaptar ao pé de teflon, também tem um pezinho de teflon, né?
Eu não adaptei não. Eu vou encaixando aí, ó. Primeira parte já fechada, ó. Já tá tudo certinho, pode ver que não ficou nada por fora. Eu nem preciso conferir, é só eu olhar a costura, tá? Eu olho pela costura. Já tô desvirando aí o viés de volta. Ó, encaixo ele certinho nas curvinhas. Do outro lado também. Eu vou colocando os grampinhos, eu volto com os grampinhos porque adianta bastante na hora de passar na máquina de novo. Porque a gente tem que passar pelo lado que tá aberto agora. E eu vou só encaixar aí os grampinhos de novo. Eu tô rindo porque o galo quer participar de qualquer jeito. Em todos os meus vídeos quase tem esse galo no fundo cantando. Mas é bom que é sinfonia. Olha aí, ó, como é que é a posição na máquina. Ó, e eu vou passando ele assim e vou ajeitando a parte de baixo também. Vou ajeitando ele e passando com calma, ó. Daqui a pouco eu adianto a parte, mas eu quero só que vocês vejam como que fica a posição na máquina pra gente rebater esse viés e ele ficar bem certinho, ó. Tem umas partes que eu ajudo a máquina, ó, que eu vou lá no volante e vou rodando também para ele me ajudar. E eu ajudar a máquina também. Que às vezes ela pega mesmo. E o pezinho de zíper, como ele é mais fininho, ele qualquer coisinha ele dá uma escapada. Então, eu tenho que ficar atenta aí também. Então vai fazendo com calma e vai ajeitando aí que dá certo. Tá ele aí de novo, ó. Pronto, ó, já fechei essa parte. Ficou bonito já, hein? Agora eu vou fazer o outro lado. Coloco o máximo de grampinho mesmo que eu posso colocar, que eu tenho aqui. Que esses aí às vezes caem no chão e some, a gente não acha mais. Então coloquei o máximo que eu tenho aqui, ó. E eu vou amassar ele dessa forma aí, para passar na máquina. Se tiver dificuldade, você pode abrir um pouquinho o zíper igual eu fiz. Mas depois eu acabo fechando, porque eu também acho que fica muito mole e eu também não gosto de passar. Eu passo com ele todo fechado mesmo. E vou ajudando a máquina aí, como eu falei, ó. Vou arrodeando tudo. Vou passando a toda a volta. Já passei, ó. Já tá tudo certinho nas curvinhas, ó. Tô só verificando aí como é que ficou. E já vou desvirar também para rebater esse aí e colocar, voltar com os grampinhos de novo e rebater essa última parte aí da nossa bolsa. Com os grampinhos posicionados de novo, ó, agora é só partir para a máquina também e a posição é ela assim mesmo. Ela vai rodeando em pé, assim mesmo. E pode fazer que dá certo dessa forma aí. Pode ir amassando, passando e vai ajudando a máquina, né? Com as duas mãos. Tô só adiantando essa parte, mas eu, como eu falei, eu gosto de deixar no vídeo para vocês verem como que fica, ó, como que é a posição mesmo, porque isso ajuda na hora que você for fazer aí na sua casa também.
Bolsa pronta, ó. Já tira os excessos, olha como é que ela já ficou perfeita, porque o vivo ele acaba dando mais uma estrutura, então ela já ficou certinha, e agora é só desvirar. Não tá difícil, não precisa de secador, aqueles negócios que o pessoal usa, não precisa, porque ela tá com tricoline dentro e ela só tá estruturada, as bases tá com vivo, então não ficou tão durona não, ó. Olha só como é que eu desviro, ó. Nem adiantei essa parte. Pra vocês verem que ela ficou, ó, certinho. Só ir ajeitando o vivo depois, a curvinha do vivo. Mas aí, ó, não precisa de secador, não precisa de nada. Ela já ficou bem certinha. É bem para iniciante mesmo fazer essa bolsa para dar certo. Por isso que eu fiz dessa forma para mostrar para vocês que não precisa daquele tantão de coisa para estruturar, para dar certo, ó. Só o tricoline mesmo e o vivo, que é o que precisa para dar essa estrutura aí, ó, e ficar bem legal, bem certinha a bolsa, igualzinho bolsa de grife. Linda demais. Já vou ajeitar ela todinha aí para vocês, ó, tirar as fitas e já trago ela prontinha para vocês verem como que ficou. Então, pessoal, assim ficou a nossa bolsa finalizada. Uma bolsa linda, fácil de fazer, como vocês viram aí no vídeo. Passei todas as dicas aí, ó, que dá pra você fazer aí na sua casa. Só repetir o vídeo que já vai dar pra fazer, ó. Ficou linda demais. Com material sintético e tricoline, sem muita estruturação, mas a dica do vivo foi o que valeu a pena para deixar ela toda certinha assim. E se você gosta de conteúdos como esse, não se esquece, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula que eu passo por aqui. São sempre aulas de face e venda. Essa bolsa também ficou linda demais. Você vai arrasar, aumente o seu portfólio de produtos com essa bolsa aí. Não se esquece, me segue lá no Instagram, porque lá também tem novidades sempre em primeira mão. Então corre lá também para me seguir, já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com aquela pessoa que gosta de costura criativa igual a gente. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Um beijo e até a próxima.